Bom, eu vou começar esse vídeo aqui fazendo uma pergunta que é bem séria e talvez vá te afetar de alguma forma. Você já conheceu alguém que tem tudo que a sociedade diz que deveria te fazer feliz, mas quando você olha nos olhos dessa pessoa, parece que tem algo faltando? Tem um emprego dos sonhos, relacionamento estável, reconhecimento profissional, uma conta bancária com múltiplos zeros, tipo, a vida perfeita no papel. Mas aí você conversa com a pessoa e rola um silêncio estranho quando pergunta: como você tá? Ou talvez você seja essa pessoa. Talvez você tenha construído exatamente a vida que sempre sonhou, mas ainda acorda alguns dias com aquele peso no peito pensando: é só isso? É bizarro, né? Como é possível ter sucesso e ainda assim se sentir vazio? Hoje eu quero explorar contigo um mistério psicológico que afeta muito mais gente do que a gente imagina. E por que conquistas que deveriam nos completar às vezes só amplificam uma sensação de solidão interna. E mais importante, será que o que a gente chama de sucesso é realmente aquilo que nosso eu mais profundo estava buscando? Ou é outra coisa completamente diferente? Nós vamos começar questionando algo que parece óbvio. A ideia de que sucesso traz satisfação. A gente cresceu ouvindo isso, né? Estude para ter um bom emprego, encontre alguém legal, construa uma carreira sólida e você vai finalmente ser feliz. É como se existisse uma receita universal para uma vida plena. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas pessoas bem-sucedidas você conhece que parecem genuinamente satisfeitas com as suas vidas? Eu não estou falando de satisfeitos no Instagram. Eu estou falando de satisfeitos de verdade. Aquela paz interna que você sente quando está perto de alguém que realmente se encontrou. Porque aqui que fica interessante. Talvez a nossa definição de sucesso esteja completamente errada desde o início. Pensa comigo. Quando você decide que quer ser bem-sucedido, quem está definindo o que é sucesso? Você mesmo ou as expectativas que internalizou dos seus pais, da sociedade, dos algoritmos das redes sociais? Cara, essa reflexão me bateu forte quando eu percebi que várias das minhas metas não eram realmente minhas. Eram coisas que eu achava que deveria querer porque todo mundo ao meu redor valorizava aquilo. E aí surge uma questão ainda mais profunda. Será que o que a gente chama de sucesso é, na verdade, um mecanismo de fuga sofisticado? Uma forma elegante de evitar parte de nós mesmos que preferimos não ver? Porque pensa só, quando você está correndo atrás de uma promoção, de um relacionamento perfeito, de reconhecimento, você não precisa parar e se perguntar quem você realmente é por baixo de todas essas conquistas. O movimento constante em direção ao próximo nível pode ser uma forma de nunca ter que ficar quieto com você mesmo por tempo suficiente para ouvir o que a sua alma realmente está tentando te dizer. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Imagina que você está construindo uma casa linda com todos os cômodos perfeitos, móveis caros, vista incrível, mas quando você finalmente se muda, você percebe que esqueceu de construir as fundações. É mais ou menos isso que acontece quando a gente constrói uma vida baseada apenas em marcos externos. A estrutura ela pode até ficar de pé por um tempo, mas por dentro tem algo instável, algo que não se sustenta. E tu sabe por que isso acontece? Porque existe uma diferença enorme entre ter uma vida que parece boa de fora e ter uma vida que ressoa com quem você realmente é por dentro. E essa diferença é dolorosa de reconhecer. Deixa eu compartilhar algo pessoal contigo. Recentemente, eu estava passando por algo assim. Eu estou com as coisas indo muito bem na minha vida. Eu tenho um relacionamento estável com a minha parceira. Eu atingi um nível de sucesso alto na minha carreira. Eu tenho uma renda mensal consideravelmente alta. A minha família, no geral, está muito bem. Mas mesmo assim, mesmo com tudo isso, eu sentia aquele vazio interno, sabe? Aquela sensação de que eu não estava construindo algo sólido, de sentir que eu não estava construindo algo que vai criar realmente uma liberdade de tempo para mim no futuro. Porque apesar de receber um salário alto, eu ainda dependo de estar totalmente ativo. Eu não tenho a liberdade de simplesmente parar e sair fazendo exatamente o que eu quero, sabe? É até por isso que eu vou ter que criar vídeos aqui para esse canal. E também eu comecei a botar mais alguns outros projetos em prática, alguns projetos que estavam na gaveta antes, porque eu não tinha tempo para tocá-los. Porque com isso, eu sei que eu vou estar construindo algo mais sólido que pode me criar uma liberdade maior no futuro. E sabe, antes eu sentia que eu estava vivendo a vida meio que no automático. Porém, agora eu tenho voltado a sentir que eu estou escrevendo a minha própria história. E isso, cara, é muito massa. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você já parou para pensar quantas das suas decisões importantes foram tomadas para impressionar fantasmas? E os fantasmas que eu estou falando aqui são os fantasmas do passado. Aquele professor que disse que você nunca ia dar em nada, aquele pai que nunca demonstrava orgulho, aquela ex que te fez sentir que você era um fracassado. A gente carrega essas vozes dentro da cabeça por anos, décadas até.
E sem perceber, começa a construir uma vida inteira para provar para essas vozes que elas estavam erradas. Mas aí que tá o problema. Quando você finalmente prova alguma coisa para esses fantasmas, eles não estão mais lá para ver. E você fica com uma conquista que era para outra pessoa, não para você. É como ganhar um prêmio numa competição que você nem queria participar. E isso explica por que o vazio persiste mesmo depois das conquistas. Porque no fundo, uma parte sua sabe que aquilo não era genuinamente seu. Era uma performance para uma plateia que talvez nem exista mais. Então, onde isso nos deixa? Eu não tenho uma resposta pronta para te dar. E honestamente, eu acho que seria desonesto da minha parte fingir que eu tenho. Mas eu tenho algumas reflexões que talvez façam sentido para você também. Talvez o primeiro passo seja reconhecer que sentir esse vazio, mesmo em meio ao sucesso, não é um defeito seu, é um sinal. Um sinal de que existe uma parte sua que não está sendo alimentada, uma parte que não se impressiona com títulos, salários ou likes, uma parte que só quer saber se você está sendo verdadeiro consigo mesmo. E talvez esse desconforto seja na verdade um convite para parar de correr em direção ao próximo marco externo por tempo suficiente para se perguntar: o que eu realmente quero? Não o que eu devo querer, não o que seria impressionante querer, mas o que o meu coração genuinamente deseja. Essas são perguntas assustadoras porque podem levar a respostas inconvenientes, podem te questionar escolhas que já foram feitas, caminhos que talvez já foram trilhados. Essas perguntas elas podem te levar a uma forma de satisfação que não depende de validação externa, uma satisfação que vem de alinhar sua vida externa com a sua verdade interna. Eu não estou dizendo que você deve jogar tudo fora pro alto. Eu estou dizendo que talvez valha a pena criar momentos de silêncio na sua vida para ouvir o que tem por baixo de toda essa correria por conquistas. Porque no final das contas, talvez o vazio que você sente no meio do sucesso não seja um problema para ser resolvido, mas sim uma bússola apontando para quem você realmente é quando ninguém está te olhando. E me conta uma coisa aqui nos comentários abaixo. Você já sentiu essa solidão no meio do sucesso? Esse sentimento de ter tudo que deveria te fazer feliz, mas ainda assim sentir que algo está te faltando? Não precisa ter uma resposta pronta. Às vezes, só o ato de nomear esse sentimento já é o primeiro passo para entender. E se você conhece alguém que pode estar passando por isso agora, compartilhe esse vídeo. Porque uma das coisas mais libertadoras é descobrir que você não está sozinho nessa jornada estranha de questionar o próprio sucesso. Às vezes, as perguntas mais importantes são aquelas que a gente carrega por um tempo, até elas nos levarem exatamente aonde nós precisamos estar.